Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto, dar continuidade ao assunto que a gente estava falando, que era as micoses, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre as micoses profundas, que assim como as outras micoses também, as micoses profundas têm as suas particularidades, que é o que faz, que é o que define com que elas sejam profundas, tá? Vamos verificar aqui, então, o que significa essas micoses profundas. Primeira coisa, uma das características principais das micoses profundas é a questão que elas atacam os órgãos internos. Diferentemente das outras micoses, que atingiam somente as camadas mais superficiais da pele, como a derme e epiderme, as micoses profundas, elas já atacam a questão dos órgãos internos do organismo, tá? E elas são adquiridas através da respiração, da inalação de esporos de fungos, tá? A partir do momento que a pessoa inala, faz a inalação desses fungos, ela começa a desenvolver um quadro de uma micose profunda, tá? O que vai acontecer? A partir do momento que a pessoa faz a inalação desse fungo, desses esporos fúngicos, aí vai aparecer uma lesão primária que a gente fala que é uma lesão pulmonar, certo? Essa lesão pulmonar, ela vai ter uma característica bem semelhante à de uma pneumonia. Então, às vezes, a questão de a gente definir, de descobrir que realmente é uma micose profunda, certo? É um pouquinho mais complicado, porque os sintomas eles vão ser bem parecidos com uma pneumonia, tá? Então, eles atingem primeiramente a questão dos pulmões, região pulmonar, tá? E depois essa lesão ela pode se disseminar e atingir outros órgãos. Por isso que a gente fala que é uma lesão profunda, uma micose profunda ou sistêmica, tá? Porque a partir do momento que ela atinge os pulmões, ela pode se disseminar para o restante, para outras partes do organismo e atingir outros órgãos, como fígado, baço, medula óssea, rim, o sistema nervoso central, tá? E os sintomas vão ser característicos de acordo com a região que ele vai ser atingido, de acordo com o órgão que esse fungo vai atingir, e depende também da espécie do fungo que vai causar essa micose profunda, tá? Outra coisa importante, esse tipo de micose, diferentemente de algumas outras que a gente já falou, a gente não tem a questão de transmissão homem a homem, tá? A gente vai ter outros processos de transmissão sem ser esse de homem a homem. E vai ser apresentado, vai ser caracterizado principalmente pela questão de um processo inflamatório, tá? E a presença também de anticorpos. Nesse caso dessas micoses profundas ou sistêmicas, uma outra coisa que auxilia no diagnóstico é a questão da presença de anticorpos. E esses anticorpos a gente consegue localizar eles tanto no soro, tanto na urina, quanto nas fezes também, tá? Tudo vai depender de acordo com o fungo que está causando a micose, tá? A gente tem alguns tipos de micose. O que acontece? Quando a gente fala dessas micoses profundas, uma característica também que a gente tem que observar é pelo seguinte: as micoses profundas elas estão muito relacionadas também com a questão da imunidade, tá? Então, quando o sistema imune ele está deficiente, ele acaba sendo mais propenso a adquirir sintomas mais graves com relação à micose profunda, certo? O que vai acontecer? Sendo assim, algumas dessas micoses profundas, elas são estudadas também como micoses oportunistas, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, tá? Então, quais são esses principais tipos de micoses que a gente pode falar? Primeiro, a gente tem a paracoccidioidomicose, depois a gente tem a histoplasmose, a coccidioidomicose e a criptococose, tá? Então, são alguns nomes bem interessantes. Essas são algumas das principais que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Vamos lá. Com relação à paracoccidioidomicose, ela também é conhecida como a doença de Lutz Splendori Almeida, tá? Ela vai ser causada pelo fungo Paracoccidioidomicose, Paracoccidioides brasiliense, olha que nome bonito, tá? Ela vai ser adquirida através da inalação de esporos. Esses fungos, esses esporos, eles a gente encontra na natureza, por isso que a gente fala que são geofílicos,
tá? Porque a gente consegue encontrar eles em qualquer lugar da natureza, no solo, vegetais e águas, enfim, tá? Em qualquer lugar a gente consegue achar boa parte desses fungos, que vão entrar em contato com o organismo, tá? Através da inalação, causando essas lesões primárias pulmonares, tá? Como que vai ser o quadro clínico? Depois que a gente tem essa inalação que atinge, causando essa lesão primária pulmonar, algumas regiões já vão começar a apresentar alguns sintomas, tá? Por exemplo, a gente começa com a mucosa bucal, tá? Faringe, cordas vocais, pulmões, tecidos cutâneos, gânglios linfáticos, sistema nervoso central e glândula suprarrenal, tá? Aqui nas imagens vocês podem estar verificando que a gente já tem o início da lesão, tá vendo? Já tem uma lesão toda na região da mucosa bucal e essa ela pode se estender para outros tecidos, tá? Aqui na região nasal, tá vendo? A gente tem aqui algumas feridas que a gente fala de uma infecção granulomatosa, tá? Que vai causar esse tipo de lesão aqui. O que vai acontecer? Inicialmente, as lesões primárias, que vão aparecer também na mucosa nasal, elas vão desenvolver úlceras, e essas úlceras acabam se disseminando pela mucosa, dando origem a outros tipos de lesões, tá? Então, aqui, por exemplo, na mucosa bucal, se a gente observar, tem várias lesões. Essas partes esbranquiçadas aqui, vocês estão vendo? Todas elas são características de ulcerações, de lesões na mucosa, tá? Que foram disseminadas da região nasal para a região bucal. Aqui ao ladinho tem algumas imagens também que vocês podem olhar. Aqui nas imagens A e B, a gente vai estar falando de umas lesões pré-orais, tá? Umas lesões pré-orais, tá? Que causam toda essa região, causam essas características granulomatosas, tá vendo? E causam todas essas deformações. E também, consequentemente, atinge as narinas, tá? Aqui, na imagem C, a gente pode ver uma traqueostomia. Por quê? Na região da traqueia também, assim como eu falei para vocês, o trato respiratório, ele é todo acometido, tá? Por ser uma lesão primária pulmonar, consequentemente, com situações mais graves, todo o trato respiratório acaba sendo acometido. E muitas vezes é necessário até mesmo fazer esse procedimento da traqueostomia, tá? Já aqui na letra D, a gente fala de uma característica também que é presente, que é a questão da fibrose pulmonar. O que é essa fibrose pulmonar? Essa fibrose é como se fosse o enrijecimento, tá, da musculatura pulmonar. Quando a pessoa ela já tem um aumento muito grande de fibrose pulmonar, cada vez mais ela vai ter mais dificuldade para respirar, porque os pulmões eles vão ficar mais contraídos, mais rígidos, ele torna uma massa mais rígida, que vai dificultar, vai cada vez ter que forçar mais a pessoa a respiração, tá? Olha só, aqui também na boca a gente já tem algumas lesões, tá? E também na região próximo à região das narinas, tá vendo? Como que é feito o diagnóstico da nossa paracoccidioidomicose? O diagnóstico, ele pode ser utilizado escarro, biópsia de lesão, tá? Pus, a secreção que é liberada através dessas ulcerações e pesquisa de anticorpos, tá? Uma coisa que é importante a gente falar é que nesses diagnósticos, quando a gente tem algumas feridas, algumas ulcerações também, em algumas regiões é possível a gente fazer o raspado, tá? Então, a gente não pode descartar a opção do raspado, porque ele também é um diagnóstico válido, tá? Então, a gente pode fazer o raspado, pode fazer a questão do escarro, da biópsia de lesão também, mas a gente também pode fazer o raspado. Dentre esses que a gente mais utiliza é a questão da pesquisa de anticorpos, tá? No soro e também a questão da biópsia e raspado. Como que é feito a questão do cultivo? Como que a gente vai analisar? O cultivo desse micro-organismo, desse Paracoccidioides, ele é feito através do agar saburô e do agar micosel a 25 graus Celsius, tá? Ele já tem um crescimento mais lento,
O crescimento dele já vai começar a partir de 20 a 30 dias. Então, é o que a gente fala de um crescimento lento, tá? Esse crescimento, ele vai dar origem a algumas colônias brancas, tá? Essas colônias, geralmente vão ter a frente branca e a região de trás amarelada, tá? Igual vocês podem verificar aqui na imagem, tá? Quando a gente fala da análise micromorfológica, que é o que a gente vai visualizar no microscópio, o que a gente consegue verificar? A gente vai ver a presença de clamidosporos, que são essas estruturas aqui, ó, redondinhas, tá? Esses clamidiosporos, eles podem estar intercalados no decorrer das hifas ou podem estar nas extremidades, igual a gente está vendo aqui. Eles podem estar intercalados, tá vendo? Ou aqui na região das extremidades das hifas, tá? A próxima micose que a gente tem é a histoplasmose. A histoplasmose, ela já é causada por um fungo chamado Histoplasma capsulatum, tá? Esse Histoplasma capsulatum também afeta os órgãos internos, tá? Ele é conhecida como a gente fala de doença das cavernas, tá? Por que é isso? Essa doença das cavernas, ou a histoplasmose, ela é conhecida como uma zoonose. Ela já vai ser transmitida através de animais, tá? Animais como aves e morcegos, certo? A gente fala que é uma doença da caverna porque pode acometer várias pessoas que fazem a prática de exploração de cavernas, tá? De locais fechados, onde a gente vai ter a presença dessas aves. Igual mesmo no caso dos morcegos, quando a pessoa ela entra dentro de uma caverna, esses morcegos, eles acabam saindo, voando, e acaba levantando a poeira, acaba levantando todo aquele excremento, tá? Todas as fezes, todos os excrementos acabam vindo para o ar, ficam no ar, presentes no ar, e a pessoa acaba fazendo a inalação. Por isso que a gente fala que é a doença das cavernas, também como é conhecida, tá? O que vai acontecer? Esses fungos, eles têm uma função que a gente já comentou, que é a questão da decomposição de material orgânico, certo? Então, através dessas fezes, desses excrementos de aves e morcegos, os fungos, eles fazem esse processo de decomposição, certo? Dando aquele aspecto mais seco para as fezes das aves. E quando, igual eu falei para vocês, e quando a gente entra em contato, que essa poeira, que esse excremento, ele fica suspenso ao ar e a gente acaba inalando, a gente vai adquirir uma dessas infecções profundas, uma dessas micoses profundas, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, ó. Esses micro-organismos se alimentam de matéria orgânica, igual eu expliquei, tá? Matéria em decomposição, retirada dos excrementos das aves e morcegos. Esses vão habitar grutas, cavernas, galinheiros, pombais, ocos de árvores, tá? Telhados e construções antigas em geral. Então, não é uma doença exclusiva que é transmitida apenas de morcegos, mas aves no geral, tá bom? Uma galinha, um pombinho, enfim. Todos eles que fazem essa liberação dos excrementos, esse excremento ele vai servir de alimento para o fungo, certo? E o fungo acaba sendo inalado por relação da poeira que vai ser liberada. Olha lá. Então, a gente tem aqui as nossas aves, os excrementos que já vão conter a presença do fungo, do histoplasma, tá? E a pessoa acaba fazendo a inalação. E quando ela faz essa inalação, toda a região aqui toda a parte respiratória, ela já vai ser acometida pela presença do fungo, tá? Primeiramente, igual a gente falou, começa com uma lesão primária pulmonar e depois ela pode se disseminar para outras regiões, tá? Sinais e sintomas. O que a gente tem de sinais e sintomas da histoplasmose? Os sinais e sintomas, eles podem incluir, igual eu falei para vocês, podem ser parecidos com o de uma pneumonia. Por isso que a gente fala que às vezes o diagnóstico é um pouco mais complicado, tá? Porque os sintomas são parecidos com o da pneumonia. Que sintomas que a gente vai ter? Febre e calafrios, tosse seca persistente, dor no peito, fadiga, palidez, falta de ar, sudorese noturna e perda de peso,
certo? Esses vão ser alguns dos principais sintomas. A gente tem duas classificações clínicas, duas classificações das formas clínicas dessa doença. Primeiro, a gente pode ter a pessoa que vai apresentar vai ser assintomática, tá? Vai ter uma forma clínica assintomática, que é quando a pessoa ela entra em contato com o micro-organismo, no caso o fungo, certo? Mas ele não vai desenvolver sintomas. Justamente igual eu falei, os sintomas que vão aparecer vão ser muito parecidos com um resfriado, um princípio de pneumonia, etc. Mas eles não vão aparecer sintomas mais graves, diferente do que a gente fala da forma generalizada. Na forma generalizada, já vai ocorrer uma disseminação do fungo, certo? E quando acontece essa disseminação, vários órgãos vão ser afetados, principalmente parte do sistema retículo endotelial, que a gente vai ter o fígado, baço e linfonodos, vão ser os principais órgãos atingidos. O que vai acontecer? Esse tipo de infecção, essa histoplasmose, ela é muito, igual eu falei para vocês anteriormente, ela vai estar muito ligada com a relação do sistema imunológico. Se a pessoa ela tem o sistema imunológico comprometido, os sintomas eles já tendem a ser mais graves. A pessoa muitas vezes ela já vai ter a questão do quadro clínico generalizado, tá? Onde já vai atingir outros órgãos, tá bom? E nesse caso, na forma disseminada que a gente fala, o pulmão ele vai apresentar essa infecção e ele vai ser de uma forma bem precária, tá? A gente ainda vai ter a presença do fungo. O que vai acontecer? A doença ela vai começar a surgir em outros pontos do organismo, certo? Porque a gente ainda tem a presença do fungo nos pulmões, certo? Vai acontecer a disseminação e esse fungo ele vai acabar cometendo outros órgãos, como o fígado e o baço, tá? Olha só, como que acontece o nosso ciclo biológico do histoplasma, tá? Primeira coisa, a gente vai ter um local onde vai ter a vivência dessas aves, morcegos, enfim, tá? E esse local ele já vai estar cheio de excrementos de aves. E esses excrementos eles já vão ter a presença do histoplasma, tá? Quando a pessoa entra em contato com esse ambiente contaminado, a gente já vai ter a produção, a inalação do fungo, certo? A gente já vai ter a presença do fungo e a pessoa acaba fazendo essa inalação. O que acontece? Após o momento que a pessoa faz essa inalação, aqui que a gente pode estar vendo, quando a pessoa ela faz essa inalação e os pulmões da pessoa já estão um pouco comprometidos, principalmente com a relação à questão da imunidade, o que vai acontecer? O aumento da temperatura como uma forma de avisar para o seu organismo que tem alguma coisa errada, processo de inflamação, faz com que esses fungos eles acabam se transformando, se evoluindo, tá? Eles começam um processo de evolução, que a gente fala, dando origem ao que a gente fala de miscelânea leveduriforme, tá? Em seguida, após o momento que eles sofrem esse processo de evolução, essas células leveduriformes já vão ser fagocitadas, tá? Elas vão ser fagocitadas pelo nosso hospedeiro e a partir daí elas vão ser transportadas para regiões de glândulos linfáticos, tá? Quando elas são transportadas por esses glândulos linfáticos, é aí que a gente vai ter a disseminação desse fungo para outras regiões do organismo, porque a partir do momento que ela entra em contato com esses glândulos linfáticos, ela cai na corrente sanguínea e já vai disseminar para outras regiões do corpo, tá? Então, olha só, aqui, igual eu falei para vocês, a gente tem lesões primárias, tá? Igual, por exemplo, aqui a gente já teve uma lesão primária, que vai ser a questão da lesão pulmonar, e em seguida ela se dissemina,
tá? Aqui a gente já vai ter uma lesão e aqui a gente já vai ter ela em praticamente todo o corpo da pessoa, justamente porque ela já vai ter se disseminado de uma maneira mais eficiente, tá? Como que é feita a questão do diagnóstico da histoplasmose? No diagnóstico, a gente pode utilizar materiais como escarro, aspirado medular, raspado de úlcera cutânea. Quando a gente tem esses ferimentos, essas úlceras, a gente pode fazer esse raspado. Pode estar utilizando material de suave também, tá? Não é tão aconselhado suave, mas em alguns casos a gente pode estar utilizando. Principalmente quando essas úlceras, elas vão ter liberação de secreção, de pus, por exemplo, tá? O que a gente vai observar no diagnóstico das micoses profundas? A gente observa na parte micro, tá? Na parte micro que a gente fala, na visualização microscópica, a gente vai visualizar o quê? Células circulares pequenas, só que com paredes bem grossas e espessas e o citoplasma retraído, tá? Que já vai ser essa imagem aqui da letra B, tá? E aqui também na letra D. Com relação à característica macromorfológica, ela já vai ter um crescimento de duas formas. Aqui, a gente vai ter uma colônia mais esbranquiçada, certo? Mais branca. E isso ela vai ter crescido em torno de uma temperatura de 25 a 27 graus. Em seguida, na imagem aqui de baixo, a gente já vai ver uma colônia que já está numa temperatura um pouco mais elevada, em torno de 35 a 37. Então, ela começa a ter uma aparência esbranquiçada e depois ela se torna uma aparência um pouco mais amarelada, um pouco mais escura, tá? Olha só, um pouquinho mais perto, nosso histoplasmose, tá? Nosso histoplasma capsulado. Tá vendo aqui? A gente vai ter essas estruturas bem arredondadas, essas células bem arredondadas, uma parede bem grossa, bem espessa, certo? E o citoplasma contraído. O citoplasma, ele tá contraído, que a gente fala, por conta dessas aberturas aqui, tá vendo? Ele não tá liberado em toda a região de dentro, ele não tá apresentando toda a região, preenchendo toda a região por dentro da célula. Ele tá de forma contraída, tá? Então, é assim que a gente faz a visualização dele na microscopia, tá certo? Ele pode estar isolado, mas muitas vezes ele vai estar aglomerado dessa forma aqui, e com essas presenças dessas hifas, ok? Em seguida, a gente tem a coccidioidomicose. Hoje é só nome bonito. Essa coccidioidomicose, ela é chamada também de febre São Joaquim, ou também febre do Vale. Por quê? Ela foi diagnosticada, ela foi encontrada, primeiramente, num vale na região sul da Califórnia, tá? Numa cidadezinha que a gente que é chamada de São Joaquim. Então, por isso que a gente fala que é uma febre do vale, aonde ela foi vista pela primeira vez, tá? Ela vai ser uma infecção pulmonar e o agente etiológico vai ser o fungo Coccidioides imitis. Só nome bonito. Ele vai ser um fungo geofílico, tá? Que penetra no organismo por inalação de poeira. Vai aos pulmões, onde provoca formação de abscessos, tá? O pulmão ele já vai ser mais prejudicado nessa parte aqui, pela formação desses abscessos. E em seguida, vai ocorrer a disseminação por via hematogênica, ou seja, vai cair na corrente sanguínea, tá? Quadro clínico. No quadro clínico dessa micose, a gente vai ter uma lesão primária que vai acontecer na árvore respiratória, tá? Por isso que a gente vai ter esses abscessos, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E vai aparecer, e a gente vai ter um período de incubação em torno de 10 a 15 dias, para daí a pessoa começar a desenvolver os sintomas mais aparentes, tá? Essa lesão, ela vai aparecer em torno de 3 semanas após, tá? Vai aparecer 3 semanas após a gente ter contraído a doença. Então, primeiro, a gente vai ter, então, a lesão primária, que é a lesão pulmonar, tá? Que vai
demorar em torno de 10 a 15 dias para aparecer, e em seguida a gente vai ter lesões cutâneas. E essas lesões cutâneas, elas já vão aparecer aproximadamente depois de umas 3 semanas que a pessoa tiver entrado em contato com o fungo. Olha só, após a pessoa entrar em contato com o fungo e já desenvolver a questão respiratória, o comprometimento respiratório da árvore brônquica, e cai na corrente sanguínea, ela pode aparecer em qualquer região do organismo, em qualquer região do corpo. Igual aqui a gente tem a face, tá? Vocês podem ver que parecem algumas espinhas internas bem grandes, mas que depois elas tendem a se romper, tá? Causando ulcerações, certo? E aqui a gente já tem uma perna. Aqui na perna a gente já tem várias lesões e muitas delas já se romperam e outras ainda vão se romper, tá vendo? Como que é feito o diagnóstico? O aspecto laboratorial dessa doença é o seguinte: a gente pode utilizar para fazer o exame pus, escarro, líquido pleural, líquido de aspiração gástrica. Eles falam assim, nossa, mas líquido de aspiração gástrica? Sim, porque a gente vai ter a presença do fungo em todo o organismo. A partir do momento que ele cai na corrente sanguínea, ele pode ser encontrado em várias partes do nosso organismo. Então, a gente pode encontrar líquido, sim. Pode-se fazer o teste com líquido de aspiração gástrica, tá? No microscópio, quando a gente faz esse líquido pleural ou líquido de aspiração gástrica, a gente vai visualizar essas estruturas aqui, ó. Estruturas esféricas, que a gente chama de cistos, tá? E esses cistos esféricos aqui, com uma parede bem grossinha, tá vendo? E ainda, vamos voltar. Uma parede bem grossinha, tá? E também eles vão ser capsulados. Eles vão ter a presença de uma cápsula. Toda essa região aqui já vai ser uma cápsula protetora, tá? Então, vamos ter a presença desses cistos esféricos aqui, parede bem grossa, e vão ser fungos encapsulados. Olha só, aqui já vai ser um material obtido de tecido pulmonar, ou seja, de uma biópsia, tá? Aqui a gente vai ver a mesma coisa. A gente tem um cisto bem grande, esférico, tá? Uma parede bem grossa e uma cápsula protetora, tá? Uma cápsula protetora que vai proteger ainda mais o nosso fungo, tá? Com relação à cultura, a cultura ela já vai ter um crescimento mais moderado, certo? A cultura ela já vai crescer em torno de 5 a 6 dias. As colônias vão ser bem redondas, tá? Geralmente ocupam toda a placa, certo? E vão ter uma característica, um ferrugem branco acinzentado, várias cores novas, tá? Uma ferrugem branco acinzentada. O que a gente vai observar? Como aspecto macromorfológico, as colônias, quando a gente faz o cultivo em Aerga saburo-destrosa 2%, vai ter essa característica, então, branco acinzentada, tá? Ocupam quase total a placa de petri, tendo essa característica branco acinzentada. E no aspecto micromorfológico, a cultura filamentosa já vai apresentar artroconídeos. O que são esses artroconídeos? Os artroconídeos vão ser essas estruturas aqui, ó, um pouco maiores, tá vendo? Essas estruturas aqui um pouquinho maiores. E a gente vai ter a presença de um disjuntor. Olha que legal. Que já vão ser esses pequenos pontinhos aqui, ó, que vão fazer a união desses artroconídeos. Então, aqui a gente não tem hifas, não tem microconídeos e nem macro. A gente tem a presença de artroconídeos, que já vão ser essas estruturas mais retangulares, tá? Por último, a gente tem a criptococose. A criptococose também é conhecida como torulose ou blastomicose europeia. Ela já vai ser uma doença causada pelo Cryptococcus neoformans, tá? Esse Cryptococcus a gente consegue encontrar ele em qualquer lugar do mundo. E uma coisa que é mais preocupante nesse caso da criptococose é porque ele atinge tanto aves
mamíferos domésticos, animais silvestres e o homem, tá? Então, a disseminação dela, ela é um pouco maior, ela abrange muito mais território, tá? Então, a gente vai ter tanto os animais domésticos, nossos cães e gatos, tá? Animais silvestres e também o homem. Olha só, igual eu falei para vocês, a gente tem as aves, que podem transmitir a criptococose, temos animais infectados, os animais domésticos e animais silvestres, algumas fontes não convencionais, que podem também transmitir, que vão ser carrapatos, alguns outros parasitas, tá? E interação entre organismos. Essa interação entre os organismos, elas vão ser direcionadas direto ao solo, tá? Que aí a gente vai ter presença de bactérias e fungos, através do solo com excreta desses animais, tá? Excreta das aves, excretas de pombos, tá certo? O que vai acontecer? De fontes ambientais, a gente tem as árvores, as plantas, que podem também transmitir, justamente porque essas árvores, essas plantas, elas servem de morada para esses seres, muitas vezes, tá? E a gente pode ter a presença desses excrementos aqui. O solo, com as excretas de pombos, e aqui a gente tem os propágulos, ou seja, já vai ser o nosso fungo, já vai ser o Cryptococcus neoformans, que já vai ser disseminado. A partir do momento que a gente entra em contato com o Cryptococcus, a gente já vai dar início a uma infecção pulmonar. Essa infecção pulmonar também está relacionada com a imunidade da pessoa, vai agravar a situação, certo? Quando a pessoa está debilitada, quando ela já tem alguma coisa que deixe o sistema imunológico dela suscetível, essa disseminação ela já vai acontecer de forma hematogênica, já vai acometer todo o organismo, toda a corrente sanguínea, tá? Causando uma doença que a gente já ouviu falar, que é a questão da meningite. Só que essa meningite é a meningite criptococóxica, certo? A meninge, gente, é uma estrutura, uma camada que protege o nosso cérebro, tá? É a região das meninges, vai ser uma estrutura, uma camada que protege o nosso cérebro e vai causar meningite criptococóxica, ou seja, uma meningite de origem fúngica e não bacteriana, tá? Aqui, coloquei para vocês aqui uma imagem bem legalzinha, que é ainda o desabafo da pomba, tá? O desabafo da pombinha, ó. Tudo isso causa criptococose e eu levo a culpa sozinha. Não, ela tem uma culpa boa no negócio, mas a gente tem outros locais onde a gente pode encontrar o Cryptococcus neoformans. Por exemplo, no leite, nas plantas, nas árvores, em alimentos, tá? Em estado de deteriorização, em madeiras velhas em estado de decomposição já, e vários outros tipos de material, tá? Então a culpa não é só da pombinha, ela tem uma parte nesse negócio, mas a culpa não é totalmente dela. A gente tem outras formas de contrair o Cryptococcus neoformans, tá bom? O diagnóstico. A gente falou muito da questão do soro, né? Dos anticorpos. Então, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o líquor, pode utilizar o escarro, pode utilizar o pus ganglionar, tá? Secreção, o exudato das lesões cutâneas, certo? Mucosas, urina e sangue. Isso é o que a gente pode encontrar. Quando a gente fala da questão da presença de anticorpos, tá? Principalmente quando a gente for utilizar o soro, a gente utiliza muito alguns testes rápidos, igual esse daqui, ó. Cryptococcus testes. Esse Cryptococcus testes aqui é o que a gente fala de um kit de látex, certo? Ele é um kit de látex. Quando a gente tem a presença do Cryptococcus teste, que vai dar um resultado positivo, ele vai criar alguns gruminhos, tá? Ele vai criar alguns grumos, que vai dar origem a essa estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo, isso aqui é um resultado positivo. Quando a gente não tem a presença do Cryptococcus, a gente vai ter a ausência desses grumos, desses aglomerados,
certo? Já vai ter esse aspecto mais viscoso, porque a gente não vai ter a presença desse fungo, do Cryptococcus, tá ok? Cultura. Como que é a cultura? A cultura já vai ser um crescimento rápido, gente. 3 dias a gente vai ter o crescimento do fungo, tá? Ela vai ser uma colônia plana, a gente pode ver aqui que ela já vai ter plana ou levemente elevada, tá vendo? Ela já não vai ser uma colônia bem formada, igual aquelas que a gente já viu. Ela já vai ser uma colônia mais plana ou levemente elevada. Brilhante, úmida e frequência mucoide, uma característica mucoide. Todas essas características aqui, elas vão ser o quê? Características macromorfológicas, certo? Características que você vê a olho nu. Você consegue visualizar que a cultura ela é brilhante, ela é úmida, tem esse aspecto mucoide aqui, e a cor também. A cor ela vai começar creme e depois ela vai ter um aspecto mais bronzeado. Como é que é isso? Vamos ver aqui. Olha só, tá vendo que aqui ela já tá mais bronzeadinha, certo? Aqui ela já tomou um solzinho a mais, tá? Ela já tá mais bronzeadinha a colônia, tá bom? Mas continua com o mesmo aspecto, brilhante, mucoide, certo? E aqui é o que a gente faz a visualização na microscopia. A gente vai encontrar essas estruturas arredondadas aqui, ó, e também a presença de cápsula, essa estrutura grande aqui, ó, capsuladas também, tá? Isso é o que a gente chama de visualização microscópica, né? Ou seja, micromorfologia, que vai ser essas estruturas arredondadas, parede grossa e a presença de cápsulas. Aqui vocês podem ver que a gente não vai ter hifa, não vai ter artroconídeo, não vai ter nada. Somente a presença dessa estrutura, tá bom? Gente, olha só, a partir do momento que ela se dissemina no organismo, ela pode apresentar uma variedade de lesões, olha só. A gente tem essas lesões aqui, que é onde eu falei para vocês que a gente pode extrair o pus dessa região aqui, pode fazer o raspado também. Podem atingir o corpo todo, dando origem a essas pequenas, parecidas verruguinhas, tá? Essas verruguinhas que depois elas também vão entrar em erupção, tá? Elas vão eclodir, tá certo? Então, aqui, mostrei para vocês a questão do nosso micose, da nossa micose sistêmica ou profunda, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco mais esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho complicado, tá? Mas eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer coisa, podem me chamar, tá? Beijo grande para vocês e muito obrigada!